Tudo bem, Rafael? Boa tarde a você, a toda a nossa tarde. audiência, você no rádio na 104, excelente tarde. Para você na internet conosco, portal Diário Cidadão, também no R104, uma excelente tarde. Você que já tem aquele hábito de acompanhar pelo Facebook, já está notando ao meu lado novamente o Sérgio Fleury. Ontem ele desfalcou a equipe, mas hoje está de volta. Reconvocamos ele e novamente está de volta. Sérgio, bem-vindo na 104, boa tarde mais uma vez. Obrigado, Dário. Boa tarde para você, para o Rafael, ao nosso secretário de esporte, entrevistado de hoje, Adriano Campanha, e ao Batata, né, que está aqui também para falar sobre esporte. Com certeza. Ao meu lado, o Adriano Campanha, mais uma vez, bem-vindo na 104, Campanha. Boa tarde. Boa tarde, Dário, boa tarde, Rafael, boa tarde, Sérgio, Batata e a todos os ouvintes da 104. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos pegar uma boa tarde dele que está sem voz, Sérgio. O Batata, Marcos William Zanetti, não sei o que aconteceu ontem, parece que ele jogou truco, né? Então tá sem voz. Batata, bem-vindo na 104. Boa tarde. Já melhorou um pouquinho, né? A voz já melhorou um pouco. Realmente a gripe, uma tosse aí me pegou. Mas boa tarde, que a gente puder estar colaborando com vocês, a gente vai estar passando para vocês. Justamente, campeonato de truco entre bares, reta decisiva. Tivemos ontem a disputa de terceiro lugar, saiu o terceiro colocado, que foi o nosso amigo Piapara. Porém, a decisão, de um lado o bar do Sub-20, do outro a equipe do bar do Sérgio, mais um empate, ou seja, provocou a terceira partida. Você acompanhou tudo? Batata e Adriano Campanha, eu gostaria que vocês dois fizessem um resumo do que aconteceu ontem nos altos da estação. Não, com certeza, ontem, né, eu tive presente lá, eu passei pelo PIA, né, a gente deixamos lá os troféus lá, né, o troféu e as medalhas do terceiro e me encaminhei, aí o Batata ficou lá responsável no bar do Piapara e eu me desloquei até o bar do Sérgio, onde seria a final. E realmente foi bem legal ontem, bem intenso, né, praticamente todo mundo achando lá que já estava definido, estava 3-0 de mesa pro Sub e precisava somente de mais uma mesa, mas o Sérgio, uma virada bonita lá e conseguiu ganhar as 3 últimas mesas e acabou empatando novamente a disputa. Então, realmente está em aberto, né? E ontem, realmente, parabenizar todos que estavam presentes lá. Comportamento, acho que tem que ser dessa forma, de amizade, de respeito com o próprio adversário. Então, ontem a gente teve bastante elogio lá entre os competidores. Eu acho que isso que é o mais interessante, o clima de amizade que é gerado. Somente para que o ouvinte possa entender, aquele que não entende nada de truco, mas está querendo entender, é mais ou menos, eu também não entendo não, Sérgio. Mais ou menos, você entende? Entendo. Olha, para você ter uma ideia, é mais ou menos assim. O time do Sub-20 estava ganhando de 3-0. E o Sérgio foi buscar o empate. Isso, assim, são 6 mesas, né? Nessa fase final, são 6 mesas que são disputadas as partidas. Então, aquele que tiver o maior número de mesa conquistada seria então o campeão. No primeiro confronto, foi 3-3 de mesa, né? As mesas são disputadas em partidas de melhores de 5. Então, no primeiro confronto, estava 3-3 de mesa. Fomos para o segundo, né, na casa do Sérgio, né, no bar do Sérgio, que era a melhor campanha, e aí a mesma situação aconteceu, novamente um empate em 3-3. Agora, devido a isso, terça-feira, marcado o terceiro confronto, aí sim, se houver realmente um empate, conforme está no regulamento, aí o bar do Sérgio ele é privilegiado pela melhor campanha. Se novamente acontecer um empate de 3-3, o time do Sérgio será o campeão. Sérgio, antes, porém, você falou que joga truco, né? Aqui do nosso lado tá quem organiza e quem põe a mão na massa, porque eu tenho informação que eles jogam também, inclusive o Batata também. Sem voz, porque jogou ontem, ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Quem não conhece o truco, é um jogo muito gostoso, né? Sim. Gostoso, emocionante, e eu acho que é o único jogo em que você grita, xinga sem ofender ninguém. Sim. Não é verdade? Eu acho Quebra a mesa. Uma coisa muito importante, né, que a gente tem reparado aí no campeonato, é o encontro de gerações. Eu acho que você vê lá um Dominguinhos jogando, uma galera mais antiga, né, Batata? E uma molecada chegando nova, realmente, né? Então eu acho que isso é muito interessante. Então tem todas as idades participando, eu acho que isso é muito importante. A igualdade aí de disputa, a molecada nova vindo, eu acho que isso é o que faz realmente a beleza do esporte. Dia desses aqui na 104 FM, eu recebi uma nota da Secretaria de Esportes falando da vitória do secretário. Ele atuou e acabou vencendo. E justamente ele enfrentou o Batata, o assessor. Daí eu entrevistei o Batata e perguntei, o que aconteceu? Tirou a mão. Ele insistiu que foi na sorte. Assim agora mesmo, pergunta assim pro Batata. Batata, ontem você atuou, ganhou, não atuou? Como foi lá no Piapara?
Ontem eu atuei mesmo, tava com febre, tava um pouco debilitado, eu atuei. Mal fisicamente. Mal fisicamente. Enfrentei o Zé Maitan com o Fabrício aqui da garagem. E comecei perdendo 2-0. Consegui empatar 2-2 ainda. Aí no finalzinho, acho que tava 10-8 para eles. A quarta mesa que o Pia precisava ganhou. Aí o Zé Maitan mandou lá uma jogada de 11 e eles ganharam. Então eu perdi 3-2 ontem. Então o Batata perdeu, mas foi sorte do Zé Maitan e do Fabrício ou foi o mérito? Não, foi mérito, foi mérito dos dois lá. E o Pia realmente tem uma equipe muito boa, né? Como todos chegaram nas finais aí, o Pia realmente mereceu o terceiro colocado. Agora você tem chance de voltar a pagar tudo, não deixar ressentimento. Você continua insistindo que o secretário Adriano Campanha ganhou de você na sorte ou tinha talento? Quinta que vem agora a gente tá marcando alguma coisa aí, então eu vou jogar contra ele. A revanche. Vou jogar contra ele e daí eu te passo o resultado depois. Provavelmente vai ser 3-0. Olha, é um jogo para transmitir ao vivo na rádio, hein? Com certeza, com imagem e tudo mais, né? Agora com o apoio decisivo da Secretaria, né, de Esportes, o truco se tornou tradição em Santa Cruz do Rio Pardo. Existem outras cidades fortes como aqui, com apoio do próprio governo? Não, o que a gente tem conhecimento realmente é nosso que está sendo realmente referência, né? Certo. Eu acho que o que acontecia antigamente? O pessoal juntava um valor, né, no início do campeonato, vamos dizer, uma taxa que eles cobravam entre os bares, e esse dinheiro era dado ao primeiro colocado somente. Então a gente fez agora aí a lei, né? E agradecendo mais uma vez aí o pessoal da Câmara Municipal que aprovou nossa lei, e isso deu a possibilidade de a gente estar premiando primeiro, segundo e terceiro. Então, assim, o pessoal está muito contente, muito. Eu acho que é daí tem o valor da inscrição ou não? Não, a gente não cobra inscrição. Cobra. Normalmente, quando a gente faz algum tipo de inscrição, o que a gente pede a título de doações, muitas vezes, é uma ração para pet, ou a gente sempre está podendo para poder ajudar, uma cesta básica, alguma coisa, para a gente estar ajudando a parte social. Então, a gente sempre está fazendo isso agora no Quarentinha também, pedindo para o pet, para ajudar uma ração pet. Então, acho que isso que é importante. Também a gente está não só fomentando o futebol, mas também fazendo a parte social. Acho que é isso que engrandece o evento. Acho bom comunicar ao Campanha que essa aqui é uma ouvinte boa para você. A dona Doraci Campanha está nos acompanhando. Um abraço. Ela deve estar brava comigo, porque eu acho que faz quase um mês que eu não vou lá. Desculpa aí, mãe. Correria. Dona Iraci? Doraci Campanha. O Campanha já falou da lei municipal e realmente passou essa lei e incentiva muitas modalidades de esporte, né? Sim. A premiação do truco também é interessante? Não, com certeza. Com certeza. É uma premiação da região aqui que temos conhecimento, pelo menos, que é a maior. Porque Campanha, eu já vou pontuar. Eu não acompanho a região toda, eu não vejo premiações em outras competições na nossa região. É da forma que eu falei para você. Muitas vezes se faz essa arrecadação, né? E essa arrecadação que eles distribuem, mas não com o apoio da prefeitura, entendeu? Aí, assim, então, com o apoio da prefeitura mesmo, até onde eu tenho conhecimento, é só a nossa. Sérgio, você falou que joga truque. Você participou de algum campeonato já? Não. Somente? Só amador mesmo. Qualquer dia vamos fazer na rádio. Vamos fazer. Não, é legal. Eu acho que assim, realmente... É muito saudável, muito legal. A gente tem esse envolvimento, né? Então acho que é uma forma legal de estar. A maioria das confraternizações sempre tem aqueles truqueiros, tem uns que não sabem, né? Mas outros acabam aprendendo. Acho que ele abre um espaço muito grande e é gostoso. Mulherada muitas vezes não gosta, não, porque acaba ficando homem de um lado. Mas tem mulher que gosta também. Sim, que joga. Verdade, né? que joga tá no... Nós temos também o feminino, né? Nós temos o Dia Internacional da Mulher, que a gente faz truco, a gente tem alguns campeonatos de truco só feminino, né? Legal. O que eu queria acrescentar que o Campanha está dizendo, qual foi a nossa ideia quando criou a lei, né? Não, lógico, o futebol, né, é realmente o carro-chefe para incentivar, né, para ter uma boa premiação, mas a gente também não queria deixar de lado esses outros esportes, né? No caso, truco, sinuca, a gente tem skate, vários esportes aí que, tirando o futebol, que a gente também colocou nessa lei, né? E tá colocando o número máximo aí de adeptos no esporte. Não, lógico, o futebol é o carro-chefe, realmente, repito, mas a gente queria abranger o máximo de modalidades possível. Eu acredito que tenha mais de 15 ou 20 modalidades aí que abrange essa premiação, né, que está incentivando bastante o pessoal. E na região, hoje me ligou o secretário de esporte de Tarumã, me pedindo a lei, porque ele achou excepcional, né, mas ele não conseguia fazer isso lá.
Então ele está tentando fazer isso também na cidade de Tarumã. E mais cidades já pediram também para a gente tá acompanhando aí eles nesse pedido deles também. E querendo ou não, para a gente é um privilégio estar sendo pioneiro na região. Como é que é o truco feminino? É diferente ou também Não, tem? não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É um pouco mais demorado. Tem xingamento também ou não? Olha, tem alguns, gritaria e trucando alto, mas assim, é um pouco mais demorado. Né? Às vezes, raramente truca no facão, raramente chama 6, é um pouquinho mais demorado, mas... Só completando, o último, né, no Dia da Mulher, foi no evento da mulher que a gente fez, acabou 2h30 da manhã. Olha só. Foi lá no Clube Rama que a gente fez. Nossa, o pessoal animadíssimo. Muitas participantes? Deu, acho que 12 duplas, eu acho. 12 duplas. Não, foi bastante. Muito. Então, e mesma situação. A gente tem pessoas, né, as mulheres mais jovens, as mulheres já, né, mais veteranas, e é gostoso. Realmente foi muito legal. Rapaz, vocês estão falando de mulher que grita no truco. Eu tenho uma parceira aí que joga truco com a gente que a hora que ela olha pro seu olho assim fala: peguei você. O peguei você é baixinho, mas depois, moço, sai de perto. Significa, você falou assim, nós jogamos. Você joga truco, Rafael? Pronto. Eu jogo truco. Olha, eu aprendi a jogar truco, né? Demorou, porque eu não sabia, os amigos queriam me ensinar, falei, então vocês me aguardem. Só que jogo pra mim é brincadeira, então eu não ligo de... Assim, eu não valendo daqui a pouco. Eu não ligo de perder, né? E aí no início, até eu entender o truco, acho que foi uns 3 anos. Agora eu posso dizer que eu sei jogar truco. É que assim, além da regra, né, de qual naipe é maior, qual carta mata qual, tem a questão também de ter, né, a malícia do jogo, a técnica de você saber fingir, né? Entendeu? Então tem tudo isso, de você fazer uma jogada, armar uma jogada sequência, ganhar mais tempo. Então tem todas essas questões da malícia do jogo, que isso aí se ganha só jogando realmente. Campanha, eu estou abismado com essa surpresa, nessa revelação. O Sérgio joga truco, o Rafael joga truco. Olha, eu estou abismado. Mas o Dário Miguel, ele é especialista em sinuca, viu? Sinuca? Então aproveitando, né, a gente está tentando alinhar aí, ó, um sinuca e um truco no campeonato. Tava para acontecer em julho, né? Mas a gente, devido à vinda aí dos jogos regionais, a gente está vendo aí uma data novamente, né? Então a gente vai estar alinhando, a gente vai fazer realmente com premiação também. Então a gente vai ter um evento de sinuca e, se Deus quiser, a gente vai fazer junto também o truco, porque realmente elas são bem próximas, né? Elas são modalidades dá para fazer ao mesmo tempo. É legal, a gente vai tentar fazer um belo no evento, se Deus quiser. Quem promoveu muito com esse é o Celinho da Câmara. Excelente. E muito bom jogador também. Ele está nos apoiando, então a gente tem trocado, né, feito algumas tratativas, e assim que a gente tiver novidade, né, eu acredito que a gente consiga fazer esse ano ainda, apesar de agora, com o advento aí dos jogos, ter dado uma mexida um pouquinho na nossa grade aí do ano, né, na nossa programação. A gente vai tentar encaixar. A gente tem bastante evento aí pro segundo semestre, a gente tá meio que e aqui, tá brigando por causa disso. Que ótimo. Que ótimo. E aqui em Santa Cruz tem muito taco forte, hein? Tem. Não, o pessoal realmente fala aí que o pessoal que acompanha realmente, tem uma galera que sai daqui para jogar fora. Eu acho que isso é interessante, é que nem o próprio Batata falou. Eu falei com vocês aqui, inclusive, né, logo que a gente entrou, a ideia nossa não é ser o secretário do futebol. A gente quer ser o secretário de esporte, inclusive, falei com você sobre isso, né? Jamais a gente vai esquecer o futebol, mas a gente tem que realmente olhar para todas as modalidades. Um exemplo que eu vou dar para vocês foi o evento de skate, que teve 2 semanas atrás, né? Quem passou por ali viu o tamanho que tornou o evento. Skatistas profissionais vindo participar, ex-profissionais, os pessoal do julgamento eram ex-profissionais, outros ainda que estão. Passou por ali, eu acho que no sábado, domingo, umas 4, 5 mil pessoas. Aquela menina de Bernardino participou? Participou, a Rafael. Ela não pode participar porque ela é federada, né? Então, ela foi, participou junto, fez a participação dela, né? Então, a gente tem o Rafael Hendricks, né? Que tá aí, o menino que tem a deficiência lá visual. Foi 3º colocado, se não me engano. Isso, ele foi, acho que 3º, e acho que ele ganhou 2 premiações. Sim. Então, assim, realmente a gente tem, eu acho que é isso que é o importante, a gente incentivar realmente as modalidades. No caso, a Rafaela, ela veio como atração, vizinha nossa aqui, então, né? Assim,
A ideia é quando a gente fala de outras modalidades, porque talvez o cara não gosta do futebol, não gosta do futsal, não gosta. Então a gente tem hoje lá o handebol, voleibol, basquete, tem vários, bocha, então a gente tem assim várias modalidades. Tem lá os projetos nossos, tem pilates, tem a hidroginástica, tem natação. Então a ideia nossa realmente é fomentar todas. Em algumas realmente a pessoa vai se encaixar, porque como todo mundo sabe, o esporte, eu acho que ele não é despesa, ele é um investimento, realmente não tem como você ver ele vai te... Né, tem esses estudos aí, que eu já comentei, que o investimento no esporte, ele diminui 15% de investimento na saúde. Então, acho que isso... Você vê, o retorno é muito grande. Então, acho que a gente tem que pensar sim nisso. O nosso prefeito, Diego Cingolani, comprou a nossa ideia, ele sabe disso, porque ele vem de lá da saúde, então, e acho que é isso que é importante que a gente tem que passar pro pessoal. Pratique, vai lá, alguma atividade física que seja, descubra a sua modalidade, eu acho que é interessante, né? Então, acho que tem vários aí que podem ser realmente fomentados, e o que a gente puder ajudar, a gente vai estar fazendo. Eu me lembro que a bocha, por exemplo, é uma tradição em Santa Cruz, Sim. na época do Onofre Rosa, Joaquim Severino, né? E hoje, como é que tá a bocha? Nós temos lá, né, uma equipe forte de bocha, né? Que tem cancha tem cancha, a gente tem a cancha de malha, tem cancha de bocha. E assim, as nossas canchas, inclusive a de bocha vai receber melhorias agora para os jogos regionais. A nossa de malha é nova, a gente fez uma reforma, uma reestruturação muito bonita nela. Então é uma das melhores canchas da região. E assim, a malha a gente está precisando realmente dar um up nela, porque realmente deu uma sumida o pessoal da malha. Mas o bocha a gente tem lá um pessoal já cativo, mas a gente precisa incentivar um pouquinho a juventude, né? São então, os assim, antigos, né? Os antigos que mantenham. Então, a gente precisa realmente sempre estar ali. O pessoal fala, mas desse jeito vai acabar, né? Então, mas a gente tem que estar sempre procurando. O pessoal participou dos jogos da melhor idade em Presidente Prudente, foram bem. Então, acho que sempre estão participando do Campeonato Paulista. Então, acho que isso realmente é bonito de você ir ver. Então, tem espaço para todo mundo ali, onde se enquadrar. A bocha era a tradição do Bar do Agostinho Marins. Sim, né? com certeza. Inclusive, o Kim é um dos que estão lá junto com a gente. Sim, joga. Entendeu? a cancha ao lado do ginásio não leva o nome do pai dele, se não me falha a memória? Isso, exatamente. Sim. Ô, Campanha, vendo por esse lado, você falou que procura dar atenção para o esporte no âmbito geral. E falando de jogos regionais, isso ajuda também a se montar equipes fortes em todas as modalidades para uma disputa boa nos jogos regionais, umas Olimpíadas aí, Não, enfim, com né? certeza. A cidade que tem uma base boa, ela não vai precisar, abrir para outra cidade estar ali, né, representando. Nós estamos fazendo com que a gente tem algumas coisas de atletismo, a parte de atletismo a gente está fazendo, nas modalidades também coletivas. Mas assim, o pessoal está correndo atrás aí de patrocínio para montar um time melhor, para representar melhor Santa Cruz, porque eu, como prefeitura, eu não posso dar essa parte, né, de fomento de dinheiro para trazer atletas, né? Então o pessoal está correndo atrás, conseguindo aí boas parcerias com a iniciativa privada e vamos ter equipes coletivas fortes para os jogos, vamos estar bem. Eu acredito que se tudo correr bem vai ser a melhor classificação nossa, porque a gente está jogando em casa, a gente já ficou de fora de 4 ou 5 modalidades somente, o resto a gente está colocando, mesmo que seja só para representar, a gente está tentando colocar modalidades que a gente não tem, a gente está, vamos dizer, sublocando, né, de outra cidade, assim, emprestando pra gente, né? Ourinhos, por exemplo, ele tem uma equipe boa, lógico, vai disputar por eles, mas ele vai mandar uma equipe para representar Santa Cruz. Eu acho que isso é interessante a gente ter essa parceria também. Estamos na reta final do Campeonato de Truco. Você citou também o skate recentemente e vem aí o Campeonato dos Quarentinhas. Sim. Fala pra gente de que maneira será realizada, a premiação também, continua com o mesmo formato, as equipes aumentaram? Sim. Só para antes de entrar no Quarentinha, a gente tem o Cinquentinha. Importante a gente... bem lembrado, inclusive está na reta aí, final, né? A gente tem nesse domingo, no campo do Vila 80, temos os 2 jogos das semifinais e semana que vem os jogos das finais no campo do Cruzeiro.
Então tá aí também, né? Mais 2 domingos a gente encerra mais um evento, mais um campeonato do Cinquentinha. Domingo agora é no estádio Antônio Gonçalves, o campo do Vila 80. Campo da Vila 80. Depois no Antônio Lamino, que é o Cruzeiro. No Vila 80 vai jogar o primeiro jogo às 8 horas, Força Jovem e Graminha, e no segundo jogo, Expressinho e Grêmio Ourinhos. Aí depois, né, os vencedores... Semifinais. Cinquentinha. Certo. Aí depois, no domingo seguinte, a gente vai ter as finais no campo do Cruzeiro. Então já fica aqui o convite, tá muito bonito, muito gostoso prestigiar, de assistir, o pessoal realmente torce bastante. E o nível é muito bom, né? Não, excelente. O Du tá deitando e rolando, popularmente O Du, falando, né? Então, o Du, na verdade, ele é fora da casinha realmente, né? Ele já foi profissional, então... Jogou na Rússia, tudo. Então realmente destaca, né? Então o time que tem ele a seu favor, com certeza já sai ali com um pezinho na frente, né? Mas temos outros bons jogadores, estão trazendo o pessoal de fora, o pessoal se reforçando. E pode... Sim. No Tem um Quarentinha, limite. a mesma coisa. Isso. Não? É aberto? Peraí, o Batata fala sobre a quantidade. O Cinquentinha, ele é uma competição regional, né? Sim. Ah, então, beleza. Então ele pode ser todos, que nem, vamos supor, o Grêmio Ourinhos, né? Obviamente. Tem jogador de Ourinhos, de outro lugar, então é a mesma coisa. Só o nosso campeonato, só no caso o amador, que ele é municipal e pode se trazer 5 de fora. Batata, e a questão do goleiro nos Cinquentinhas? Nos 3, né? Tanto nos 60, 50 e 40, o goleiro pode ter 5 anos abaixo da idade. No caso dos 60, ele pode ter 55. Ou seja, goleiro de 45 joga no 50. No 50. E de 35 vai jogar no 40. No 40. A gente libera esse goleiro porque realmente é muito difícil goleiro, no caso, na idade mesmo. Então o pessoal sempre está pedindo pra gente estar liberando. E amador? Como é que tá? O amador, né? Se tudo correr bem, que nem o nosso amigo Dário falou, né? A gente vai estar aí já para começar também o 40. Terminando o 50, a gente começa o 40, né? O 40 a gente vai fazer algumas alternativas de campo, né? Então a gente vai estar já usando o municipal, já pensando em preservar ele para o amador. Se tudo correr bem, em setembro, dia 9, se eu não me engano, 9 de setembro, se eu não me engano, a gente inicia o amador. Formato europeu começa em 2023, termina em 2024? Rapaz, o Batata quebrou bem a cabeça lá para realmente montar a procura. Graças a Deus, eu acho que isso se dá muito na qualidade, na premiação e no que a gente tem feito. O trabalho que a equipe nossa da Secretaria de Esportes tem feito em cima disso, a gente cuidando das questões disciplinares, isso deu um respaldo muito grande, um respeito muito grande pelo nosso campeonato. Nós temos aqui, só para citar, no Quarentinha ficaram 2 times de fora, né, que queriam entrar ainda, a gente não conseguiu. Quarentinha a gente teve que fazer com 12 equipes e ainda ficaram 2 equipes da região de fora, que foi Ipauçu e Canitar. Então, assim, a gente queria muito realmente atender, mas a gente não tinha essa programação ainda. Para o ano que vem, realmente, a gente dá uma melhorada aí no nosso cronograma e a parte também orçamentária, né, para estar reforçando. Porque isso envolve a questões de arbitragem, mais jogo e até questões mesmo do calendário. Para o amador, a mesma situação, a procura está muito grande. Então, o que a gente vai fazer? A preferência, né, é para aqueles que disputaram o campeonato anterior. Pode ter um varziano aí no futuro? Uma espécie assim, subiu pro amador? Um problema nosso é em relação à data, realmente. A minha ideia, nós não sentamos para discutir, mas a minha ideia, eu vou passar para o campanha depois, nós fazermos um rebaixamento nesse ano, né? Sim, o amador com rebaixamento. Daí no caso fica 8, né, na série ouro e 8 na série prata. Aí conforme for chegando... o Santos não pode participar, senão cai, né? Daqui a pouco você responde. Então a ideia é que para 2024, a gente tenha 2 divisões já no amador. Porque vai acontecer da gente passar de 16 e a gente não quer e não, né, deixar nenhuma equipe aí de fora. Então a gente vai abrir ouro... Vamos por série ouro 8 equipes, série prata 8 equipes, e conforme for aparecendo a gente vai colocando nas outras divisões. Vale destacar que as regras, né, para conter qualquer tipo de violência são muito rígidas. Isso será mantido? Sim. É importante a gente comentar isso, né? A gente tem recebido alguns questionamentos quanto à situação de 2 atletas que estão jogando, que estavam punidos. Então, assim, a gente não faz nada por um acaso. Por que eles estão jogando, então? Isso, eles estão jogando porque eles entraram com pedido de conversão de pena, baseado no artigo, se eu não me engano, 172 do Código Desportivo, e isso
dá a eles o direito, sim, né, de com 50% da pena cumprida, pedir a conversão. Houve um julgamento, então. Isso, Houve um julgamento. Isso, a gente fez a conversão em cesta básica, que é o que o código prevê. Então, tem lá um mínimo de cesta básica, tem que ter o cumprimento no mínimo de 50%. Quais são os atletas? É o Lula e o Marquinho, do Força Jovem. Sim. Inclusive, atletas... Marquinhos é corentinha e o Lula já cinquentinha. Isso, é dirigente também. Então, os dois estão disputando o cinquentinha, né? Apesar que encheram o saco do Lula lá domingo, que perdeu 4 gols, falaram que não precisava nem ter liberado ele, porque o que ele fez lá domingo, cornetear o Lula aqui pra ele ficar bravo com nós. Luiz Carlos Barbosa. Isso. Então, assim, só retornando, esse direito é para todos. Alguns estão me questionando, eu não estou fazendo isso porque é isso. Eu tenho amizade com todos eles, é direito deles, está lá escrito. Se ele manda por escrito, pede a conversão com 50% da pena cumprida. Teve 50%, a gente fez essa conversão, né? Pagaram 3 cestas básicas cada um, no valor mínimo de R$120 cada cesta. Então, eles, né, desembolsaram esses valores, que é o que diz lá no código sobre isso. A punição era de 2 anos? Tenho de tudo. Então, por exemplo, quem está na punição de 3, de 4, de 5... Não dá conversão ainda. Não adianta, não tem essa conversão. Quem está em jogos que já cumpriu metade, beleza. Pegou, vamos supor, o Sérgio foi punido 4 anos. Isso. Cumpriu 2 anos, ele pode entrar com esse pedido. Pode entrar com pedido. Ele pode entrar. É direito dele, tá lá no Código Esportivo, né? Posso estar enganado, mas depois eu vou dar uma olhadinha melhor, mas é no artigo 172 que a gente se baseia, né? E que a gente pode fazer essa conversão cumprido a 50% da pena. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque tudo também, começou... Só complementando, né? Eu acho que isso também não deixa de ser uma forma de punição, né? E também agora o lado social. É o que eu falei para vocês. Além da punição, isso a pessoa vai mexer no bolso dele. Eu acho que isso realmente... E tem um efeito didático também, não, né? Com certeza. Não vou fazer mais... Não que nós somos... Né? A gente não é intransigente em nada. O código, o que ele nos permite, a gente faz. Se ele está nos permitindo fazer isso, a gente faz sempre. E para até porque Sérgio, Campanha, Rafael e Batata, se não aprendeu com 40 anos, 50 anos, vai aprender mais, né? Agora, também os atletas não podem achar que eles sendo punidos, eles vão estar praticando uma ação solidária aí, né? Porque... Não, tem a questão da reincidência, né? Então, isso também tem isso também, né? Então, o atleta tem que pensar realmente, que nem o Sérgio fez o questionamento, né? Isso nos deu muita credibilidade devido a isso. Realmente a gente... E uma coisa que eu tenho que agradecer muito, realmente, foram bater lá no prefeito, pro prefeito... Não, quem manda lá, quem decide isso é o Campanha. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que nos dá esse respaldo para a gente aplicar uma punição. Porque realmente... até porque difícil. Ficaria complicado. De repente, ele tira essa credibilidade dele. Não, eu acho que ele entende, sabe disso. E graças a Deus, você mesmo que acompanha, quem acompanha os campeonatos... Os atletas já estão pensando antes de tomar alguma atitude. Isso refletiu diretamente nas atitudes deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. A punição, tanto para o Lula, para o Marquinhos, aconteceu na abertura do campeonato dos Corinthians no último ano. Isso. Ou seja, 2022. Agora teremos aí a abertura... teremos a abertura de mais uma competição destinado aos Corinthians. Aqueles envolvidos de Ourinhos também foram punidos? Entraram com o pedido ou não? Não, eles entraram em contato perguntando sobre... E eu, falei a mesma coisa, foi o que é direito de um também, desde que ele esteja dentro dos requisitos exigidos lá da lei, a gente faz. Então, acho que tem direito também, se eles entrarem, fazer o pedido, a gente vai estar analisando certinho, né? Então, se cabe realmente a conversão, a gente vai estar disponibilizando, eu divulgo lá nos grupos deles, tudo. Então, o pessoal já está ciente de toda como é que funciona. Você falou sobre todas essas competições, quarentinha, cinquentinha na reta final, também o campeonato amador e a garotada. Tá bonito, graças a Deus, projetos, a gente tem aí, acho que uma previsão de uma copinha que a gente vai estar fazendo, acho que para agosto. Então a gente é um pedido já antigo, das escolinhas, que o pessoal vem participando, de campeonatos da região, então a gente está aí já... trabalhando em cima disso para, se Deus quiser, em agosto estar lançando a nossa Copa aqui de Santa Cruz. A gente tem os projetos nossos de futsal lá no ginásio. A gente tem o handball, que está muito bonito, Então, no futsal lá o Marcão toma conta. Lá no handball, a Juliana e o André. O André, ele é voluntariado, para o handball. Então, foi segunda-feira, tinha muita gente no treino, estava bonito de ver. Quem acompanha as redes sociais da prefeitura...
podem estar vendo lá, né, que realmente estava bonito. A gente tem o basquete também, tem uns meninos aí que estão vindo. A gente está aí pedindo aí realmente agora para, né, unir o pessoal mais antigo do basquete com esse pessoal mais novo, porque tem toda a questão da experiência para poder estar ajudando. Eu acho que a desunião não agrega em nada para os objetivos que a gente pensa para o esporte. Então a gente está tentando, a gente tem alguns rachas aí no meio, tanto do vôlei, do basquete, a gente sempre tem essas, mas isso acho que não pode existir, acho que a gente tem que estar unido em prol de um bem comum, né? Então eu acho que a gente tem tentado fazer isso, muitas vezes as pessoas não entendem, então tem a parte legal que a gente pode estar fazendo isso, até onde a gente pode chegar, então, mas a gente está tentando devagarinho, a gente tem certeza que lá na frente todo mundo vai estar alinhado com um objetivo só. O campanha, com tantas competições, são muitas, bastante, né? Vai haver um desfalque importante, que é o ginásio de esportes, que vai entrar em reforma. Você já está pensando nisso? Quanto tempo vai demorar essa reforma? Como é que você vai fazer nesse período? Hoje de manhã, inclusive, tivemos uma reunião, né? A partir do dia... não é só do ginásio de esportes, né? A gente vai ter aí, por exemplo, agora, dia 1º de julho, a quadra externa, aquela quadra lá do ginásio, aquela quadra externa, então a gente vai parar ela novamente para agora realmente fazer o que precisa ser feito definitivo nela agora, assim, vamos dizer, finalizar ela, né? E a gente vai aproveitar e já vai repintar ela com uma pintura melhor. A gente está vendo, né, a questão de uma tinta PU para ser feito, né? Muito bonito o material, a gente foi verificar, então realmente apresenta ser um material de muito boa qualidade. A gente vai fazer uma parte de um telhado externo, né, dela para poder conter as questões de chuva, para a gente preparar para os jogos regionais. Então, praticamente, ela vai ser usada só depois dos jogos regionais. A questão da quadra do ginásio. A gente tem a licitação, né, que acabou fracassando, né, devido à documentação das empresas vencedoras. Então, a gente já está finalizando novamente o processo aí da licitação, para a gente colocar em licitação de novo. Para quê? Findando aí os jogos regionais, a gente já tem aí início das obras, se Deus quiser. Então, assim, aí a gente vai parar o ginásio. Então, a gente tem realmente um déficit de quadra aqui na cidade grande, e a gente vai ter mais ainda, porque vai parar um tempinho uma e um tempinho a outra. Mas ginásio é demorada a obra, será? É uma obra maior, né? É uma obra maior. Ela não é tão complicada, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito, a empresa que ganhou de Bauru, a gente tem, né? Aquela hora que você chegou ali, eu estava conversando, inclusive, com o responsável da obra de Bauru e com a nossa engenheira Carla. A gente marcou uma reunião para segunda-feira à tarde, da gente estar vendo algumas obras que a gente precisa estar iniciando, que no caso, Campo Jardim Brasília e Guarani, e para também atualizar esse parte de licitação do ginásio. Eu falei que ganhou a de Bauru, a de Bauru ganhou para a licitação do Guarani e do Brasília. A licitação do ginásio, ela deu fracassada, porque realmente duas empresas que estavam no páreo foram desabilitadas por documentação. Nós estamos conversando com o secretário de Esportes aqui de Santa Cruz, o Adriano Campanha, com o Marcos William Zanetti, assessor também da Secretaria Municipal de Esportes. Rafael, vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o secretário para falar sobre uma polêmica que tem aí, e a gente quase não gosta de polêmica, né? Então nós vamos perguntar para ele o que estaria acontecendo também. E ele falou sobre a reforma, né? A revitalização tanto do Campo Jardim Brasília como do Guarani na estação. Quando começa? Daqui a pouco ele vai responder tudo isso aqui na 104. Muito bem, Rafael e ouvintes da Rádio 104 FM, você na internet curtindo a nossa programação. O pessoal tá mandando algumas imagens aqui questionando se o Batata está com gripe ou não. Daqui a pouco a gente vai mostrar para ele, tá? Mas na verdade, voltando com um tema que chamou a atenção, o campo do Guarani e o campo do Jardim Brasília também. É claro que o Campanha, ele já prometeu um bom tempo. Não é político, ele está prometendo. Mas agora vai sair, né? Não, realmente tem toda a parte de trâmite aí de documentação, é demorada, realmente é um projeto grande, né? Eu acredito que semana que vem vocês já vão ter conhecimento em 3D de todo o projeto, vocês vão ter uma ideia realmente do que a gente está falando. A ideia nossa é tornar realmente o espaço do campo do Jardim Brasília e o espaço do campo do Guarani, assim, das reuniões que a gente fez com o pessoal, o nosso prefeito Diego
junto, pediu a forma, ouviu, né, o pessoal junto, então ele também entendeu, então ele pediu para fazer muito bem feito, então graças a Deus, né, o pessoal do Obras fez para a gente toda uma questão do projeto, atendendo todas as solicitações lá para atender o pessoal do futebol, atender a comunidade, que eu acho que é interessante, né? Aquilo ali não é só do pessoal, então assim, a gente vai ter um espacinho do pessoal do futebol e a gente vai transformar aquilo ali realmente num multiuso que é para a população em geral. Então vocês vão ver daqui uns dias, acho que semana que vem a gente já deve ter as imagens, né? Nas redes sociais e graças a Deus transcorreu tudo bem a parte de licitação. Isso uma empresa de Bauru ganhou, então a gente tem agendado segunda-feira, depois do almoço, uma reunião. Então, o Obras, nós, todo mundo da prefeitura envolvido com a empresa para já estar definindo o cronograma das obras. A gente ainda não sabe como é a forma que vai se dar, se vai ser simultâneo, se vai ser uma primeiro ou a outra. A gente vai estar estudando a melhor forma e ver as questões de prazo. Então, isso eu acho que é interessante. Começa em julho. Pelo que me passou o responsável da obra, primeira semana de julho. Primeira semana de julho. Se eu não me engano, o Campo Jardim Brasília ele teve origem lá atrás, no famoso Come Fogo, que era na Vila Saúl, né? Isso. Aí houve a construção da PAI, eles saíram, ou vice-versa, né? Foram para a escola, foram para a escola Zilda, Sim. Aí construiu a escola, tiveram que sair, aí fizeram o Jardim Brasília, né? Isso. Isso mesmo. A gente tem, né, assim... eu posso estar... mas se eu não me engano, a gente tem a construção de uma quadra poliesportiva lá. Certo? Por quê? Porque seria atrás do vestiário. Isso. Então, a gente tinha, né, a princípio, um primeiro projeto, aí a gente mudou, fez algumas modificações necessárias, já prevendo aí alguma coisa mais para o futuro, deixar um espacinho ali ainda para alguma outra situação. Então, mas vai estar atendendo muito bem a população, eu acho que vai estar, inclusive hoje, né, já deixar aqui, né, eu recebi lá eu até mostrei para você as imagens lá do pessoal que deposita entulho. E isso então, é brincadeira. Realmente é complicado. E a gente tem lá um vizinho, né, lá, que é o Adriano, o xará meu, né? E ele cuida muito bem de frente à casa dele. Então ele cuida, ele planta a grama, ele planta a flor, ele tem o maior cuidado. Exemplo. Ele dá o exemplo de cidadania, de educação. Infelizmente, né, eu conversei com ele hoje, ele falou, pai, eu não sei, mas provavelmente pessoas que vêm de outros locais ali e jogam entulho. Então, assim, o pessoal da Codesan já foi lá hoje, retirou a parte dos galhos que foram jogados lá, agora falta arrancar a parte do entulho, mas realmente a gente pede encarecidamente, quem vê, fotografa, manda pra gente, sabe quem que é, denuncia. Às vezes é de noite, viu? Né? Mas denuncia pra gente poder mandar um fiscal lá, autuar o cara que tá fazendo aquilo, porque realmente... é uma falta de educação muito grande, é uma pena mesmo. Campanha, a gente sabe, o Sérgio recordou a origem, né, do campo da Vila Saúl. Primeiramente foi a PAI, depois pro Zilda e, na sequência, Jardim Brasília. Né? Eu lembro do Zilda, onde tinha o campo ali, onde predominavam as duas equipes, o Botafogo e o Comercial. Depois, no Jardim Brasília, a equipe do Jovens Brasil, a equipe do Vasquinho, e agora tem um pessoal que joga lá no sábado à tarde, joga também... no domingo pela manhã, e o campo do Guarani, hoje não tem mais a prática, ou seja, já não tem um time que joga ali, sim, a molecada do CAS que acaba treinando sempre no campo do Guarani. Depois de tudo isso, ou seja, dessa maravilha que eu estou constatando aqui, quem vai cuidar de tudo isso? Isso, a ideia assim, né, é colocar pessoas da comunidade, né, colocar um time responsável, vamos dizer assim, para cada... como é feito hoje. Muitas vezes o pessoal... me liga, o Campanha, eu queria jogar lá em tal campo. Então, assim, só para o pessoal entender, nós temos acho que 10 campos, 10 ou 12 campos no total do nosso campo. Sodré, tem em todos os locais. Vamos dar um exemplo para vocês, Sodré. Lá em Sodré tem um pessoal que cuida lá do campo, que mantém ele roçado, mantém ele, né? O que precisa da parte de material a gente manda, e mão de obra eles acabam fazendo entre eles, faz a parte roçada e cuida de marcação, tudo do campo. Se você não faz parte lá, vem falar comigo, eu não tenho nem como agendar para você, porque quem cuida, quem sabe dos horários são eles. Eu peço para você procurar quem? O responsável desse campo. E em todos os campos, mesma coisa é com o Guarani, mesma coisa com o Cruzeiro, o Vila 80. Então tem o pessoal que cuida e cuida bem, o 20. Então tem o pessoal que cuida bem. E lá no campo do Guarani, hoje quem que é o responsável, que é o dirigente que tem esse contato comigo, é o Sérgio.
Sim, lá tem o Sérgio, mas tem também o Lula e tem o Zaião. Quem, na verdade, define lá? Não, o Zaião e o Lula, a galera do Força, eles abriram mão, né, lá do Guarani. A gente está dando uma ajeitada, se vocês passarem lá no campo da Brai, a gente está dando uma ajeitada, eles vão assumir ali. Inclusive, falei com eles hoje, né, da gente colocar um segundo time lá, para realmente ajudar eles a cuidarem daquilo lá, né? A gente tem algumas melhorias a serem feitas lá, para a gente poder realmente tocar mais 2, porque como aumentou muito os times, a gente está ficando sem campo. Então, assim, a gente conseguir pôr o Força e mais um time ali já ajuda, põe o Sérgio e mais um ali já ajuda. Então, assim, isso realmente para a gente poder tocar e não ter problema com a prefeitura. Por exemplo, o cara vai lá, campanha, eu preciso de... vocês estão lá. Faz os corre de vocês, vai lá. Eu não posso ficar roçando todos os campos. Campanha. Se for para eu, né, como prefeitura, ficar roçando o campo, eu não preciso ter ninguém lá. Então, assim, a gente tenta fazer esse meio de campo com o pessoal para facilitar essa parte de desenvolvimento do campo, de melhorias do campo. Não deixar chegar ao ponto que chega muitas vezes e está destruído. É muito legal essa iniciativa, e só lembrando também que eu contei essa história do Botafogo comercial Come Fogo, Sim, né? Come Fogo. Quando era lá na área da escola Zilda. E o campo, na verdade, era dos 2 times. Sim. Né? Sim. E eles que limpavam, o pessoal ia lá, tirava a braquiária, tirava Era de terra ainda. Cuidava de tudo. Exatamente. E até na agenda dos times. Quando um time ia jogar em Ourinhos, alguma coisa, o outro tinha que participar para ter torcida, para a torcida ver o futebol lá. Ô, Sérgio, só um detalhe, acho que é importante a gente citar aqui, é o seguinte. O pessoal das antigas, quem gosta, eu vou dar um exemplo para você, né? Campo do Vila 80. Quem tá lá cuidando? É o Mirtinho. Então, assim, eu tenho o Mirtinho, tenho o filho dele, ele envolve o filho dele, o Éder, ele envolve a galera, então já é tradicional de cuidar. Lá no 20, é o Nelson. Há muito tempo o Nelson cuida e muito bem, né? Isso. Como o Miltinho também e o Éder lá no Vila 80. Cruzeiro, tem o Roberto. Por quê? Porque realmente... Essa molecada, né, não generalizando, né, mas Sim. uma grande maioria, eles querem colocar a chuteirinha debaixo do braço e ir lá e jogar. Entendeu? Mas tem que ir lá, tem que tirar uma barba de bode, tem que fazer isso. Ninguém não quer fazer isso. Então, muita pose só, né? Exatamente. Então, o que a gente conseguir realmente, que esses dirigentes que estejam responsáveis é envolver seus times. Ele não vai conseguir tocar sozinho. A gente tem uma dificuldade grande lá no Parque das Nações, o Pelé, na maior boa vontade do mundo... Mas sozinho ele não consegue tocar aquilo. Se não tiver o pessoal para realmente ajudar, para fazer, não sai, não roça campo, não cuida. Então é difícil. Então a gente tem que ter esses cuidados. Já aproveitando o gancho, no campo, o pessoal tem me cobrado bastante também, além do, né, que esses 2 que vão receber melhorias, campo da Madre Carmen. O 15. Isso, o 15. Então essa semana eu estive lá, né, a gente tomou algumas... definiu algumas coisas lá, então a gente vai mexer, vai ficar bonito lá também, né? Vai reformar também? A gente não vai fazer essa obra do jeito que a gente está fazendo, né? Mas a gente vai... Lá realmente falta coisa básica, né? Um alambrado melhor, uma tela atrás do gol, um vestiário decente para poder receber. Então, hoje lá tenho, né, o mineiro que mora lá, a gente vai estar deslocando o mineiro, já tirando ele lá dos vestiários, arrumando um lugarzinho para ele ficar. Então, a gente vai ali ajeitar. No campo mesmo. Isso, e ele vai desocupar os vestiários para poder o time realmente que ali cuida hoje. Quem está lá é o Valmir, o pessoal do Índio, né? Lá que cuida. Então ele também está assumindo isso, assumiu esse compromisso com a gente de ajudar na melhorias. Então eu vou definir algumas coisas que vão ser feitas, então para realmente dar uma cara nova, porque o campo lá é tradicional também. Sim, então... Justamente, você está citando o 15, Sérgio, e ele... Alguns campos aqui de Santa Cruz, Guarani é um deles, Sim. Tem pessoas que acabam residindo no local, cuidando do campo. Depois de toda essa reforma, pode ou não? Não, na verdade não pode, né? Vai então, ficando, assim, né? Vai ficando, desde que a gente entrou tem lá, né? O que a gente faz? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do 15. Do 15 tem o Mineiro. O Mineiro, quantos anos que mora lá, né? Desde que quando ele veio, né, lá atrás, com esportiva, ficou morando na cidade, ele ficou lá para cuidar do campo. Ele nos ajuda, né, dentro das limitações dele, ele ajuda no que é possível. Então, ele acaba sendo o caseiro, vamos dizer assim, do time. Realmente ele tem um problema de deficiência visual, isso, aquilo, mas ele não tem nenhuma ligação, né, com a prefeitura. Ele faz lá de boa vontade, ele fica lá, então... Está lá fazendo, então a gente não tem o que reclamar, sempre nos ajudou e hoje a gente quer realmente melhorar. Para a gente melhorar lá, a gente vai ter que realocar ele para um lugar até melhor, né? Mais adequado para ele, para questões até de higiene, né? Tudo. Então a gente está colocando ele numa edícula, então acho que também vai ficar contente. Então acho que
a ideia nossa é melhorar. Esse pessoal que mora no campo, no Guarani, mesma situação. Vai fazer o mesmo isso, ou não? No Guarani, realmente, depois da reforma, não vai se caber isso, porque o vestiário ele tem que ser utilizado pelo time. Então, é isso que a gente tem que pôr no pessoal, né? Que realmente tem que ser cuidado. Se precisar, a gente põe um guarda lá, não tem problema nenhum. Mas vai... Não então, é para depredar, definido, não é para... Está definido, não pode, não pode. Não pode. Não vai ter um jeitinho, não? Não, jamais. Isso não existe. Na verdade, a gente está tentando fazer essa forma, porque se o vestiário está ali, como é que você vai utilizar se tem alguém morando dentro? Então, a gente precisa realmente, você receber um time visitante, alguma coisa, com no mínimo de decência. Então, acho que isso a gente vai estar acertando devagarinho. São detalhes para a gente sentar, né? A gente conversa com o Sérgio, conversa com os responsáveis, né? Então, para a gente realmente deixar sempre tudo em ordem. Eu falei agora há pouco antes do intervalo, sobre uma polêmica, hein? Que na última participação dele aqui, Sérgio, eu não sei se você estava na bancada, mas ele acabou respondendo um questionamento de um ouvinte, daí eu fiquei na dúvida, eu fui buscar informações em relação a tudo isso. É claro que eu vou abordar esse tema agora e já abrindo espaço também para o outro lado, porque de repente a pessoa, ela vai ser citada, obviamente, só que daí a gente reserva o outro lado, ou seja, para que também possa colocar, para que a gente possa entender. Agora vamos entender o lado da Secretaria de Esportes aqui de Santa Cruz. Tem uma profissional que acaba dando aula de vôlei aqui em Santa Cruz. E teve uma polêmica que ela vem buscando a quadra do ginásio de esportes. Por que você não cedeu, Campanha? Primeiramente, vamos lá. Se tem a polêmica, é pro lado dela. Deles, sim, né? Que eles, na verdade, tem um grupo que está tentando implantar uma situação que não existe. A quadra nossa, como é que funciona o aluguel da nossa quadra, do ginásio? Ela é estipulada semanalmente. Por exemplo, eu tenho um jogo amistoso, eu tenho os horários pré-definidos. Mas a semana que vem o handball marcou um amistoso. Então, beleza. Na sexta-feira a gente vai lá, então esse dia aqui não vai poder alugar também, porque tem um amistoso do handball. Beleza. É passado para a Iliana é a que cuida dessa parte. Segunda-feira de manhã, 7 horas. Quem chegar primeiro, os poucos horários que eu tenho disponível, que são bem poucos. Aluga a quadra, então. Aluga a quadra. Dentro daqueles horários que eu tenho disponível. Qual o valor? 20... à noite, eu acho que 26 e pouquinho à noite, 22 de dia. Valor de custo apenas. A hora? Se você for ver isso aí, é questão de... né, mínimo. Seria a hora? Isso. É a hora. De dia durante o dia é um valor e no período noturno é outro. Então, assim, isso é a forma que é feito. Se alguém tem alguma dúvida, é só chegar lá. Para ser mais fácil, chega umas 6h30, 15 para 7, porque muitas vezes tem um pessoal que chega mais cedo para pegar, porque são poucos horários realmente que sobrou. Por que sobraram poucos horários? Porque a gente está desenvolvendo, a gente retomou o handball, a gente retomou o futsal, então a gente retomou alguns projetos que estavam parados, né? Inclusive, antes de ontem, né, a gente firmou, né, o Max vai estar retornando o horário do Max, então a gente já Aquele projeto social lá. Isso, então já tem, né, já alinhou com o professor também, a gente vai ter mais 2 horários a menos, pelo menos à noite. Então a gente vai estar colocando durante o dia, são 10 horas semanais, e na contrapartida, ele vai estar treinando o time adulto à noite. Então, assim, a gente realmente está tentando... vamos dizer, prover todas as modalidades ali dentro do nosso ginásio, principalmente no ginásio interno. Sim. Aí na quadra externa que sobra um pouquinho mais de horário para a população. E onde surgiu essa polêmica? Como surgiu? Então, surgiu, né, que essa profissional nos procurou, na verdade, procurou primeiramente o Diego, né, falando da possibilidade, e o Diego, né, ia conversar comigo e tal, e para se ceder o espaço para ela. Essa profissional é a professora Salete. Isso. E aí, por que eu não posso ceder para ela o espaço do jeito que ela quer? Porque a gente tem informações que ela cobra dessas alunas. E o meu espaço, ele é público. Então, assim, eu não posso ceder um espaço para ela... viés comercial, não pode. Em vias comerciais. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu seria muito burrice da minha parte eu fazer isso. Então, de que forma que a gente está tratando isso? O Diego pediu para a gente ver uma forma de a gente colocar isso como um projeto, né? Projeto social. Isso. Só que aí depois não pode se cobrar nada, né? Eu vou dar um exemplo para você. Hoje é o que é feito com o projeto do Max. A gente tem esses horários hoje, lá no ginásio.
A pessoa que quer praticar o vôlei, a gente tem esse horário à noite. Hoje elas estão treinando especificamente para os jogos regionais. Acabou os jogos regionais, a gente vai continuar com o horário adulto. Você entendeu? Mas não se cobra nada. O professor, ele é voluntário. O Max é da Lei de Incentivo Fiscal. Lei de incentivo, isso. O projeto dele é durante o dia de 10 a 17 anos. À noite, o Rafael, em contrapartida de estar nesse projeto, ele está fazendo um serviço voluntário à noite, em 2 horários para o adulto, porque a gente não tinha adulto. Campanha, somente para pontuar, de repente a professora Salete aqui de Santa Cruz, que faz um bom trabalho aí e joga muito bem, né? Sim, uma inclusive excelente, representa excelente. a Secretaria de Esportes. Inclusive, ela representa, exatamente, ela Sim. representa a Secretaria de Esportes. Ela representa Santa Cruz em outras cidades. Está convocada aí para os jogos, né? Ela está, no momento, eu não sei, ela está grávida, né? Eu não sei se ganhou ainda o neném ou não, eu sei que ela tá grávida. Sim, ela falou sobre essa possibilidade de participar também dos jogos. Sim, a Salete é uma excelente, sabe? É uma excelente profissional, ela sabe, é excelente jogadora, entendeu? Então, realmente, faz falta pro nosso time. Somente para pontuar, de repente, a professora Salete, com um projeto semelhante ao do Max, ou seja, um projeto social, daí poderia um encaixamento ali normal. Isso, é assim, o que tem que se entender, deixar bem claro, você entendeu? A partir que é um projeto social, ele não pode ser cobrado. Não existe projeto social sendo cobrado. Como é que você vai fazer um projeto social que ele é cobrado? Então, assim, se eu conseguir encaixar ela de uma forma que, vamos dizer, a lei de incentivo, que nem ela era professora antigamente, né, no projeto do Max, ela era a professora. Agora, esse ano, está o Rafael. Por quê? Porque ela está grávida e o Max me passou que ela não poderia ser contratada porque ela estava grávida e tal, então a lei não permite. Foi indicado o Rafael. O Rafael vai fazer essa parte da lei do campeonato do Max e ele, em contrapartida, nos deu essa oportunidade de estar trabalhando com ele voluntariamente. Eu acho que isso é importante também. Então, deixa bem claro, projeto social é uma coisa, certo? Projeto social não se cobra. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro para quem está comprando uma briga aí, ver o lado certo que está comprando a briga. Eu não vou, né? Eu tô lá, seria burrice, que nem eu tô falando. Eu alugar um ginásio meu para uma coisa que está sendo cobrada. Eu acho que eu cairia amanhã. Você entendeu? Então eu não posso realmente... Fazendo isso, Sérgio, você que conhece muito bem essa questão, fazendo isso, ou seja, o secretário, dá um jeitinho. Aconteceria o que com ele? Pois é. É a tal da credibilidade que ele alcançou, né? Isso aí não pode ser... Não dá para dar um jeito, realmente. Não, é assim, o que a gente faz? É que eu falei para você. Salete é uma excelente profissional. A gente realmente tiver a oportunidade de encaixar ela num projeto social, para ela ganhar um valor, né, lá da lei, que seja da lei de incentivo, que seja alguma coisa, né, da prefeitura que dê parte legal de a gente fazer isso, a gente vai fazer com o maior carinho do mundo, sem problema nenhum. Mas da forma que eles estão tentando colocar, eu não consigo. Não consigo, eu não posso. Não é questão, eu não posso fazer isso. Você legalmente vai abrir um precedente também, exatamente. Aí outros vão querer fazer. Né? Exatamente, entendeu? Então eu não posso. O espaço, e deixo bem claro aqui para vocês, o espaço está aberto. O pessoal do vôlei, da equipe dela, quiser lá na segunda-feira de manhã e marcar o horário dentro daqueles horários que eu tenho, para eles estarem lá e treinando, fiquem à vontade. O horário está aberto. Paga R$29? Isso, se paga lá ou à noite ou de dia, depende do horário que eles quiserem, né? Eles vão recolher a taxa e vão jogar. Eu não estou proibindo para ninguém. Está lá aberto para todo mundo. Eu vou dar um exemplo novamente para vocês. Nosso professor Divaldo, ele tem uma galera que participa lá dos treinos de futsal. Tem um menino do time dele que vai lá toda semana, que é o Molinha. Quem conhece ele, o Molinha sempre foi... apaixonado pelo esporte, ele tem a turminha dele, ele entra no nosso campeonato, ele vai lá todo dia, segunda-feira de manhã tá lá, vocês vão ir lá de manhã, vocês vão encontrar ele lá. Por quê? Marcando dentro dos horários que a gente tem disponível, marcando o horário para quadra. Então, assim, eu não tô privilegiando ninguém. Alguém que tá querendo pôr coisas aí, insinuando coisas, estão insinuando errado. Pois bem, falamos do lado do secretário de esportes, deixamos mais uma vez o direito aí também para o outro lado, da professora Salete, também comentar, colocar o que ela pensa em relação a tudo isso aqui na 104 FM. Participação do ouvinte tem, Rafael? Vamos lá então, teria um projeto para construção de um local para fazer pilates, pois o ginásio está muito ocupado. Sim. Cidinha do Jardim Brasília.
Ela também manda aqui, pois com esse friozinho não tem como fazer hidroginástica. Isso. E também ressalta, realmente, no campo do Jardim Brasília está uma vergonha. As pessoas não têm consciência de cuidar do patrimônio público. Beleza. Cidinha, vamos lá então. O campo do Jardim Brasília, a gente já comentou, né? Situação da hidro, realmente, então, só para a gente não esquecer, também foi uma licitação que não deu certo, Fracassou, né? também. Fracassou também. Documentação também das empresas envolvidas, então a gente está refazendo assim como o do ginásio. A hidro, ela vai ser aquela piscina menor, onde o pessoal desenvolve a hidro, que ela é também com acessibilidade, todas as duas nossas têm, né, e são aquecidas, ela vai ser coberta e fechada nas laterais. É um projeto muito bonito, com vidro do lado, tudo certinho, um projeto muito bonito. Então, para quê? Para quando chegar realmente no frio, a gente continuar atendendo o pessoal do Pilates, da hidro. Pessoal do Pilates. Atrás da pista de skate, a gente tem um espaço. Se vocês viram lá, né, atrás da quadra também, entre a quadra e a pista de skate ali, tem um espaço. Eu pedi para a Carla, né, para Obras, um espaço multifuncional. O que seria esse espaço multifuncional? Para a gente atender exatamente isso que o Rafael está nos colocando. A gente vai atender lá o pessoal do Pilates. A gente tem um pedido do PSIL, de umas questões lá de estar aguardando algumas cadeiras, umas coisas lá para o pessoal adaptado, né? De esporte adaptado. E também a gente poder desenvolver um projeto lá, por exemplo, simples, né? Tênis de mesa. A gente não tem um local adequado hoje para um tênis de mesa. A gente não tem para uma ginástica artística, uma ginástica rítmica. Então a gente precisa realmente de um espaço multifuncional, vamos dizer, porque ele não vai ficar só para o Pilates, mas a gente vai deixar um espaço para a gente estar colocando outros projetos, que nem eu falei para vocês, para a gente cuidar de outras modalidades. Tem também a parte do badminton, né? Que também eles pedem uma quadra fechada, então a gente tem, e todas essas modalidades estão nos jogos. E a gente não tem, porque realmente a gente não tem como fomentar, porque a gente não tem o espaço. Se eu pôr uma mesa de tênis no meu espaço lá, vai acabar me estragando tanto o ginásio interno quanto o ginásio externo, então a pintura. Então a gente está tentando realmente esse espaço, não vou dizer para você que está tudo certo, né? Mas a gente, dentro das possibilidades aí, a gente vai estar conversando para estar ainda, se Deus quiser, esse ano tá mexendo nesse espaço lá. Campanha, o Edson Faustino, o Glorioso Formiga, tá parabenizando você e toda a equipe pelo que vem fazendo junto à Secretaria de Esportes. Ele está fazendo a seguinte pergunta: sobre a construção de quebra-corpo nos vestiários. Eu confesso que não entendi muito. Eu também não sei. Quebra-corpo nos vestiários. Eu também. Seriam divisórias? Então, eu também não... Até perguntei para ele de qual campo, Formiga, que seria, né? Mas ele tá ouvindo a gente, ele manda aí, a já gente que ele encaminha manda, pra você. então assim, o do Formiga também, né? Um abraço a ele aí, ele tem né? Ele já questionou a gente sobre o campo, também é um dos que querem ver o campo lá do 15 melhor, então ele também já tem algumas solicitações dele. Inclusive, a gente tem a previsão de uma construção de uma quadra de areia do lado de baixo do campo do 15, igual aquela que a gente tem aqui no ginásio, então a gente realmente... Um pouquinho de paciência, é que a gente está realmente... Ficou meio atropelado para a gente, meio atribulado devido aos jogos regionais, mas a gente está tocando tudo junto, e se Deus quiser, segundo semestre, a gente consegue deslanchar tudo isso. Campo da Madre Carmen, ele respondeu aqui. Isso, exato. Ele é um dos que estão lá realmente pedindo melhorias lá, então é um cara também que gosta do esporte e vê também... Todo mundo realmente passar ali vai ver que realmente o campo da Madre Carmen merece. A gente vai estar trocando os alambrados, fazendo um alambrado novo. Então vai mudar a cara realmente, né? E pedir mais uma vez para o pessoal ajudar a cuidar. Porque não adianta a gente ir lá fazer e realmente o pessoal ir lá destruir. Então a gente conta muito com isso. Pelo que eu entendi aqui, quebra-corpo é uma cerca direcionando pro local. Tipo nos bancos, na fila do banco tem aquela cerquinha direcionando, quebra-corpo. Seria isso, mas não sei por que dentro de um vestiário. Não saberia também, assim, eu não soube. Mas qualquer coisa também pode entrar em contato comigo, a gente troca ideia, ele sabe que a secretaria tá de portas abertas lá. Alô, Rafael, Dário, Sérgio, Campanha e também o Batata. Pergunta aí para o Campanha, cadê a areninha da Vila 80? Ele insiste, né? Até sei quem tá perguntando. O Shell Souza. Para incentivar a garotada da Vila a praticar esporte. Em frente ao Bosque das Luzes tem um terreno perfeito para fazer uma arena.
Eu fico observando a molecada olhando a escolinha do BAC e não pode participar, pois é pago. Valeu, é o próprio Shell Souza. É assim, ó, vamos lá. Bom, até onde eu sei, a escolinha não é paga, certo? Então, Não? assim, não. Não é paga mesmo, não. Isso. A do social. BAC, né? Isso, a do BAC, quem tá lá, né, é o pessoal do sindical. Então, assim, se tiver alguma coisa, né, pode estar procurando a gente lá, não é, né, com a gente, mas está num espaço público, que nem eu falei para vocês. Não pode cobrar. Não pode cobrar. Assim como o caso não pode cobrar, você entendeu? A cessão do campo realmente tem toda essa situação. Em relação ao local onde ele está citando, outra vez eu comentei com vocês aqui a questão do sintético, da areninha, o que não é tão legal. O sintético, ele atende a uma modalidade. A minha ideia, que a gente está conversando, né, com o Diego, é da quadra poliesportiva. A quadra poliesportiva a gente vai atender o basquete, o vôlei, o handebol, o futsal. Então, a gente está tentando realmente mudar um pouquinho essa metodologia aí, né? Porque é interessante a gente ter o society e tudo, mas ele atende a uma modalidade só. A areninha, se a gente conseguisse, a gente tem 2 pedidos feitos no estado, não vingou, o estado está mudando, com essa mudança de governo que teve, né? Então, quer dizer, inclusive foi uma das coisas que eu tive na reunião lá com o Max e comentei com ele, atrapalhou, são 6 meses praticamente parados os projetos. Tanto é que foram aprovados agora, depois de praticamente metade do ano, o projeto foi aprovado somente com 9 meses, porque já aprovou atrasado. A areninha, eles estão trocando de nome. Vai vir uma areninha, vamos dizer, melhorada. A gente tem 2 pedidos lá, inclusive um feito pelo o vereador Nitinho, né? Então tá lá feito um e um protocolado pela Secretaria de Esportes. Quem sabe, se vingar, né? A gente necessita disso. Mas assim, para esses bairros a gente tem tentado multiplicar um pouquinho mais, porque realmente a quadra hoje, eu falo para vocês que não hoje, né? Eu já comentei isso lá atrás, que a quadra tá fazendo falta pra gente. Tem no campo da Abrai, né? Terça-feira eu tenho uma reunião em São Paulo, estou indo para São Paulo, a gente está atrás do projeto do FID nosso que está lá, da pista de atletismo, lá também contempla outra quadra poliesportiva, junto lá no complexo, tudo, então a gente está indo, correndo atrás, vamos ir para São Paulo terça, talvez fique quarta, tentando essas melhorias aí para a secretaria. O Campanha, somente para a gente terminar essa questão do corpo, do que o Formiga acabou falando. Não do quebra-corpo? Quebra-corpo. Na verdade, assim, ele alega que quando as pessoas, os jogadores estão trocando, né, para jogar, muitas crianças e mulheres estão ali e acabam acompanhando. Entendi. Então seria aquela parede de proteção. Isso, tem a porta e uma parede ao lado, né, sobre isso. Agora, um ping-pong bem rapidinho, você e o Campanha, para a gente tentar pelo menos responder alguns ouvintes. Não consegue. Na verdade aqui tá mais tranquilo, o pessoal tá bem parabenizando o seu trabalho, a Penha, a K, né? A mamãe continua lá ligada, né? O pessoal tá bem parabenizando mais do que fazendo perguntas. E quem também te parabeniza e te chama a atenção é o nosso amigo, o pai do Neymar, o famoso Juninho. Ele tá pedindo para que você se atente na concentração, porque vocês têm jogo decisivo, né? No final de semana. É uma Copa aí onde, eu não sabia, o Aldo tá jogando, né? O Juninho também tá jogando? Juninho. É quarentinha. É bom de bola o Juninho, pai do Neymar? Corre muito. Corre. É o filho do vento Santa Cruzense. Coração bom, menino de coração bom, viu? Então, aproveitando também, né? Então, Juninho, um grande abraço aí, se Deus quiser, né? Domingo estaremos juntos lá. É uma Copa quarentinha, ela é promovida pela CIVAP. Total são 16 equipes, né? Que estão envolvidas Só jogadores... na nossa região, né? 16 da nossa região, Sim, mas toda... os jogadores somente do poder público? Não. Ela é aberta, né? Então, o professor Shira, que está à frente, né? Que montou a equipe. Então, nós temos lá um pessoal mais das antigas lá, né? Vamos dizer assim. Então, reencontrei lá, né? Aí, a gente tá junto com eles lá. Eu fui viajar um dia com eles, lá de Lupercio, né? Que a gente foi para Lupercio, né? Depois eu não consegui ir por causa do evento do skate no outro jogo. Então, a gente tá na disputa. A gente precisa ganhar de Lupercio aqui no domingo para classificar. Então, tem lá, né? O jogo será realizado domingo onde? No estádio municipal. Que horas? 8 horas o nosso jogo, né? Só prestigiar você atuando. Isso, vai ver lá. Eu devo estar no banco, com certeza. Não, mas eu acho que é importante estar junto com essa galera, realmente
bom tempos atrás, né? Já a gente brincava lá com o Milá, com o pessoalzinho das antigas lá que a gente já encontrou, o Alex tá junto lá. Alex então, Pintor. Isso. Então, realmente, eu acho que é isso que eu falei com o Shira desde o começo, né? Não importa nem tanto a questão da competitividade, mas eu acho que dá uma oportunidade desse pessoal representar Santa Cruz. Eu acho que é o nome de Santa Cruz que está sendo levado. A gente conversou muito isso, né? De não ter problema, ganhando ou perdendo, né? É o nome de Santa Cruz que está sendo representado. Então, acho que a galera entendeu, comprou a ideia. Tem o nosso goleiro, né? O Wanderson, que está no gol lá com a gente. Então, a gente tem realmente uma galera, o Emerson. Então, o Emerson, né? O Canhoto. O cabeça. Então, depois você conversa com o Shira, tenta uma entrevista com ele, porque ele foi um pouco pressionado a convocar o secretário de esportes para jogar, viu? Revelações. Qualquer coisa você conversa com o treinador, que o treinador teve pressão, viu? Domingo eu vou fazer uma matéria especial lá então. Ô Batata, mas olha, tem uma advogada aqui ouvindo, então você toma cuidado, você fala aí do filho dela, viu? A mãe tá rasgando seda aqui, ó. Meu filho, orgulho da mãe, Deus nos abençoe, sempre, sempre, linda entrevista, parabéns, filho. Também, um grande abraço, mãe. Rafael, partindo para você agora, você tem a última pergunta para os entrevistados? Não, hoje não. Não, e você, Sérgio? Eu tenho, você gosta de polêmica, né? Sim, então vamos eu lá. tenho uma também. Será que você pensou igual eu? Não, eu queria falar sobre a esportiva, né? O time foi desclassificado, abandonou o campeonato, o presidente saiu atacando, né? Falou que não teve apoio do governo, disponibilizou até uma fotografia de dezembro do ano passado do estádio com terra, dizendo que errou, mas falou agora só, né? Eu queria saber o que você acha disso, Campanha. Sérgio, eu já falei em outras entrevistas minhas aqui, né? Se tem alguém que está com consciência limpa de tudo que a gente tem feito para o estádio, é a Secretaria de Esportes. O estádio nunca, estou falando para vocês de coração mesmo, nunca esteve tão bem cuidado. Quem está presenciando, quem for lá no estádio hoje, o estádio nunca esteve tão bonito e tão bem cuidado. Lá e é verdade. O estádio está lindo, pintado, arrumado. Questões do gramado. Foi questões da federação. A gente fez... eu falei para vocês lá atrás que a gente tinha duas situações do estádio, que a federação reclamava. Eram as ondulações do estádio, que tinha que ser arrumado, vamos dizer assim, né? E eles nos deu duas opções. As duas opções para o gramado. Era arrancar o gramado e replantar, refazer o gramado. Que era inviável. Inviável. Se a gente tivesse feito isso, não tinha disputado esse ano do mesmo jeito, porque não ia dar tempo de se recuperar o estádio. E a segunda opção que ele deu, que era o paliativo, mais dentro da nossa expectativa, que era a cobertura com areia do estádio para tirar as ondulações. Não fizemos com areia, como foi indicado. Inclusive, foi até falado com eles. Na hora que eu falei que eles pediram areia, todo mundo brigou que, né, areia a grama não nasce na areia, senão nascia na praia. Falaram um monte de coisa. E foi realmente a indicação que a federação nos deu. A gente não tinha essa areia licitada, a gente não tinha essa areia pronta para jogar lá. No total, eu não lembro lá, foi vários caminhões de areia. Se vocês verem a imagem, realmente dá a impressão que o campo... Não, ele foi feito uma camada em cima do campo e feito a terraplanagem em cima do campo. Aonde que a grama morreu? Aonde tinha buraco, onde as depressões eram maior. Por que morreu? Porque não choveu, não tinha água adequada para a gente jogar. Aonde não tinha, o campo recuperou. Realmente, se tivesse chovido na época certa, que nem a gente fez o planejamento final do ano, a gente fez tudo isso final do ano, para quê? Porque é uma época de chuva. Chegou até assim, né? No rodeio não choveu e a gente precisava realmente de chuva para isso acontecer. Chovendo não tinha dado nenhum problema. Infelizmente não choveu, a gente tentou um paliativo com um caminhão da Codesan, jogar água, mas não é a mesma coisa que uma chuva natural. Então hoje o estádio, nós fizemos, se vocês forem lá, o estádio está bonito, está arrumado dentro das normas do bombeiro, dentro da norma da polícia, dentro do estatuto do torcedor e dentro do que a federação pede. Então assim, o estádio está lindo, né? Eu tenho imagens aqui de hoje, quem for lá hoje no estádio, por exemplo, a questão do estádio não ter sido aprovado, sinceridade, eu já falei para vocês aqui... Na segunda vez, pelo menos, né? Não tem, lógico. O estádio, todo mundo que viu, que entrou no estádio, o estádio tinha condições de jogo. Eu fiz uma pergunta pro Aldo, que é o nosso administrador do estádio lá, né, parceiro nosso. Perguntei pro Aldo, falei, Aldo, você já foi profissional, você jogaria aqui? Ele falou, nossa, claro, já joguei em campo pior 10 vezes que aqui. Falei, você deixaria seu filho jogar aqui? Ele falou, nossa, tranquilamente. Então, aí vem a federação.
depois de 40 dias que tinha sido aprovado, reprovou nosso campo. Fizemos toda a melhoria, tudo isso e aquilo. Recebemos aquela vistoria que era para os 2 últimos jogos. O cara veio, conversou. Não, beleza, a gente vai liberar o estádio, isso, aquilo, tudo certinho. Precisa remarcar o campo só. 8 horas da manhã no outro dia, o Aldo estava lá pagando e remarcando o campo. Chegou na hora do almoço, estádio reprovado. Então, assim, só me leva a crer que realmente isso... É importante citar isso. O nosso prefeito Diego Cingolani, ele se prontificou aí junto, fizemos uma agenda, né, em São Paulo, com o presidente da federação, fomos lá, fizemos as tratativas, o contato que precisava, conversamos, falamos das nossas expectativas para o estádio, tudo certinho, e realmente, tipo assim, de nada adiantou, porque realmente veio um cara aqui e não achou que não seria possível. Então, eu não quero, né, eu acho que realmente faltou um pouco mais de força política do nosso time. Eu acho que esportivo, infelizmente, não tem essa força política lá, em relação ao estádio. Quanto ao time, é o que eu falei para vocês. Infelizmente, o time que foi montado num culpo, né, somente os responsáveis, porque realmente falta apoio, falta isso. Mas isso se deve a quê? A falta de credibilidade anteriores. Então, esportivo é um caso muito à parte. Então, é de se estudar aí uma situação que ganhe-se credibilidade, monta um time realmente para disputa, que a torcida volte, que a torcida represente, e o que precisar da prefeitura e a gente conseguir, a gente vai fazer pelo estádio. Mas agora, culpar realmente nós pelo mau desempenho do campeonato, não fizeram um gol. Os campos que estavam jogando de fora é tão ruim também que não conseguiram fazer um gol. Então, levaram assim, 24, sinceridade. A gente sabe, desde o começo, nunca me eximi de culpa. Falei, realmente, a gente tem, porque o campo é responsabilidade nossa. Mas não deu certo. Tudo que a gente fez, não deu. Mas hoje, vocês forem lá, vocês vão ver que o campo mudou realmente a questão do nivelamento. Hoje o campo está num nivelamento tranquilo. E situação, e se realmente for disputar próximos jogos aí, próximo campeonato, hoje ele já estaria em condições de estar disputando melhores. Inclusive, delegação de Tupã, né, Batata? Não é de Tupã, de Arco-Íris, que é uma cidade vizinha de Tupã, esteve presente, foi visitar o estádio, ficou impressionado. Falou, nossa, o estádio de Tupã não tem condições de jogo, e como é que tá jogando lá? Então, assim... E essa chuvinha que deu a semana passada já ajuda bom. também? Nossa, foi realmente, eu tenho aqui, né, fotos aqui, não sei se vocês conseguem, talvez o pessoal não tenha conhecimento do jeito que tá o nosso estádio, né? Deixa eu só mandar para vocês aqui, nosso gramado hoje, né? Você vê, ó. Então realmente, ó. Ele tá marcadinho o nosso estádio. Na câmera para mostrar pro ouvinte. Deixa eu pôr nessa aqui, acho que vai pegar melhor. Então realmente. Essa aqui? Nessa aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Então tem a parte do... o estádio tá bonito. Tá bonito. E você pega, às vezes, uma série B, uma segunda divisão de campeonato brasileiro, a gente tá assistindo um jogo aí, o estádio, os jogadores estão todos cheios de barro, né, rolando na lama, né? Inclusive. E aí você vê um gramado desse e falar que não tem condições de jogo realmente causa estranheza. Eu não quero usar a palavra perseguição, né? Mas é estranho. Eu acho que agora eu não vou ter aqui uma... Aqui, eu acho que... Também essa aqui que eu acho que ficaria legal de você olha aqui, né? Coloca essa... Tá vendo? O estádio está todo pintado, está todo organizadinho. Então a gente realmente... É o que eu falei para vocês. Eu tenho consciência limpa hoje do que a gente fez pro estádio, do jeito que a gente... Beleza, não deu tempo. A natureza também, a gente não deu a força que a gente precisava, mas... A gente está de consciência limpa, que a gente fez realmente o que a gente poderia estar fazendo. E temos, né, alguns projetos, inclusive a gente tem trocado ideia com o nosso prefeito, ver realmente o que é mais viável para o estádio. Eu acho que desgastou bastante o poder público isso aí. Eu acho que a gente gosta muito da esportiva, sim, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma que realmente isso não desgaste do jeito que vem desgastando, misturando um pouco as coisas, né? Então...
Eu acho Até tem um ouvinte aqui, ele tá colocando, arruma outros campos e não arruma o estádio da Santa Cruzense, né? Mas quem quem tá falando aqui é o Pedro Cavalcante, né? Assim que o Sérgio começou a pergunta, ele mandou, que tristeza que o estádio municipal não pôde ter eu peço ao a Pedro, esportiva, né? Eu peço ao Pedro, e arrumando os campos. Eu peço a gentileza aí, né, no Pedro, dá um pulinho no estádio, olha como está o estádio, depois entre em contato com vocês e fala a opinião dele. Eu tenho certeza que ele vai mudar a opinião dele. Então peço para ele lá, vai lá no estádio, dá uma olhadinha como está. Vai lá presenciar o jogo no domingo. Uma boa, né? Você vai ver um belo campo, um futebol de campanha. O futebol é realmente... a altura. Mas brincadeira, campanha, pra gente terminar, antes, porém, eu dar um abraço aqui do Mortadela, tá mandando pra você. Boa tarde a todos, que me lembro, não vi um secretário de esporte tão competente como o Adriano Campanha. Parabéns a ele, a toda a secretaria. E também um prefeito que investe tanto no esporte. Parabéns a essa dupla, ao Campanha e também ao Diego Singolani. Agradeço, a gente sempre agradece todos os elogios, né? Eu agradeço muito a minha equipe, né, que eu tenho do meu lado lá, uma equipe fechada com a gente nos eventos, no que a gente se propõe a fazer. Eu agradeço muito a oportunidade que o nosso prefeito Diego Singolani deu para a gente estar desenvolvendo nosso trabalho. E é bom deixar bem claro, né, que quando a gente se fala em investimento no esporte, não se tira nada de outra pasta. Então, o dinheiro que é do esporte, da saúde é da saúde. Muitas vezes o pessoal, né, tem essa visão, tá investindo no esporte, mas não está investindo. Não, todos os dinheiros estão sendo investidos no esporte, para o esporte, estão sendo bem empregados, assim como o da saúde. Então, acho que isso é importante deixar bem claro aí para a nossa população. O Campanha faz um trabalho tão bom, que ele revolucionou realmente o esporte de Santa Cruz, que a gente esquece que ele é vereador, né? Ele está afastado da Câmara Municipal, mas ele é vereador. Ô, Campanha, as eleições estão se aproximando, né? Você já afasta da secretaria? Uma pergunta, minha última pergunta agora. Essas últimas perguntas, né? Não, Sérgio, a gente tem conversado bastante, sim, né? A gente tem feito algumas reuniões, vamos dizer, políticas, né? Nesse sentido. Se realmente for sair aí para candidato, eu tenho que me afastar, acho que março ou abril. São 6 meses antes. Isso, são 6 meses antes. Certo. Então, assim, se o grupo achar por bem, né, que eu deva sair, né, a gente vai estar conversando, saindo. Que eu já falei pro Diego, inclusive, né, eu tenho um desejo muito grande de realizar várias outras coisas ainda pela Secretaria de Esportes. A gente tem belos projetos a serem realizados, mas a gente deixa realmente essa conversa, porque eu tenho uma gratidão ao Diego, né, por ter me dado a oportunidade, então também devo. Acho, isso, né? Então eu acho que realmente a gente sentando, conversando, mas independente também se eu estiver lá ou não, a gente vai estar junto, apoiando, porque realmente o Diego, acho que se está sendo, né, tendo essa revolução no esporte, isso se deve muito a carta branca que ele nos dá para trabalhar, o dinheiro que ele aportou no esporte, então acho que isso vale muito para... E você entrou numa questão muito importante, porque quando você teve o convite, e a secretaria realmente... Eu era um crítico da secretaria, inclusive Campanha, não escapou não, quando assumiu, critiquei ele, falei... Tivemos ranca-rabo. Normal, eu espero que eu possa falar o contrário, e realmente, já falei, falo novamente, realmente você está de parabéns, acabei mordendo a língua, digamos que assim, né? Não é só você não, viu, Dara? Assim, sim, sabe porque eu não via, passaram tantos, mas não tinha também esse incentivo. Agora, você tem o incentivo e vem realizando. Acabou fazendo no ginásio de esportes, onde tem a secretaria, uma união de praticamente todos ali, porque existia, é difícil, ego, é complicado, as pessoas que ali acabam trabalhando, né? E você acabou unindo toda essa galera aí. Pegou pandemia também. Pegou pandemia. Agora, em cima disso, quando você assumiu a secretaria, você conversou com o Diego, preciso disso, porque a gente vê muito secretário que assume e depois, não estou conseguindo. Mas antes de assumir, você tem que também, eu vou assumir, então, conversa franca, mas eu preciso disso. Teve essa conversa franca? Não, teve sim, né? Logo que eu conversei com o Diego, né? Conversei sobre exatamente isso, né? Da liberdade de eu fazer aquilo que eu penso, que a gente tem condições de fazer no esporte. Então, ele nos garantiu que ia ter essa liberdade, que eu ia ter dinheiro, sim, para fazer o que precisasse, né? Então, e realmente, ele cumpriu tudo aquilo que a gente combinou e ficou fácil, porque, assim, administrar pessoas, graças a Deus, a minha profissão militar lá desde trás, eu sempre fui um comandante, ou lá de um resgate, ou de um grupamento, alguma coisa, eu sempre tive essa facilidade em contato com pessoas.
realmente peguei uma equipe lá, eu não sei dizer para você se desmotivada ou que seria o termo correto, né? Mas Batata não estava bem fisicamente quando você assumiu? Isso. Agora tá, né? Tá voando. Tá voando. Diz que vai voltar até bater um futebolzinho. Então a gente conseguiu administrar Menos, isso né? também. A gente conseguiu administrar essas questões aí da equipe. Eles compraram a ideia. Eu acho que isso que foi o mais importante. Então eles compraram a ideia do que a gente realmente queria pro esporte. Então acho que isso ajudou muito. Até hoje ajuda, né? Porque realmente eles sabem que eu brigo por eles, eu brigo pelo esporte. E eu acho que tem que ser dessa forma. A gente se uniu em bem de um prol que é o esporte. Eu acho que isso realmente a gente agradece, né, o Diego por todo o aporte que dá, por todo o apoio que dá. Quando eu levo alguma situação para o Diego, eu falo, Diego, olha, eu tenho isso assim, assim, assado. Ele simplesmente me pergunta, você já analisou? É bom? Faça. Então, eu acredito que ele faça isso com todos os outros secretários. Então, cabe a nós, né, sermos proativos, correr atrás e fazer as coisas acontecer. Faço de coração, vocês sabem disso, né? Eu, graças a Deus, não que dinheiro não seja bom, né? Mas enquanto eu estiver no esporte, eu faço de coração realmente aquilo que eu preciso fazer. Vou brigar por aquilo que eu acho que é certo, correto. Se alguém, né, me provar o contrário, também não tenho problema nenhum em vir e retratar com vocês aqui alguma atitude que eu tenha feito que não seja o correto. Tá bom? Então, assim, eu fico aberto realmente ao que vocês precisarem lá da nossa secretaria. Terminou com a última pergunta? Olha, já que a entrevista se estendeu, eu vou polemizar um pouquinho mais, né? Você A última também, até pergunta. você. É a última. Quando você veio, falando nesse assunto todo do campanha na Secretaria de Esporte, quando você veio, muitas pessoas mesmo ficaram com um ponto de interrogação. E um dos questionamentos que soou pelos ares aí é que seria apenas articulação política. Sim. Na época sabíamos que tinha a junção ali de Otacílio e Diego e que essa articulação teria sido feita pelo próprio doutor Otacílio, né, a sua indicação. E houve essa articulação política ou quem te convidou, fosse o Otacílio ou fosse o Diego, sabia do seu conhecimento no lado do esporte? Eu conheci o Diego, para vocês terem uma ideia, eu não tinha conhecimento, eu conheci o Diego sim, né, mas não tive contato. Complementando a pergunta, quem te convidou? Isso, quem me convidou foi o Diego. Eu tive esse contato com o Diego na época da eleição, né, que a gente tinha os nossos comitês, da parte de gravação, isso, aquilo, então, né, comecei a conversar com ele lá, eu não tinha esse contato. E de lá, né, aconteceu algumas coisas, tipo, da gente estar se conhecendo, vendo, ter a oportunidade de conhecer todos do grupo, né? Então, sei lá, ele despertou que ele via o potencial no esporte, que eu tinha vestido a bandeira do esporte. Eu acho que isso foi bom. E, como você disse, se foi uma jogada política ou não, eu agradeço, porque de coração, né, realmente é uma área que eu gosto. E eu acho que também a população em si também está contente. Se foi uma jogada política, eu tive, na época, quando fui indicado, sim, né, alguns questionamentos, que nem você falou, de eleitores meus. Fui muito perguntado e questionado sobre isso. O que os seus eleitores pensarão, né? Então, isso. Então, eu lembro da minha resposta para você, sim, que na época... pergunta. Isso. Na época também o nosso amigo... Diego estava com a gente aqui, e eu falei assim, ó, quem me conhece sabe do que eu vou entregar, porque quem me conhece sabe do profissional que sou e a forma que eu faço aquilo que eu me proponho, que eu tinha certeza, minha família tinha certeza disso, então quem tinha dúvida, o que eu falei? Aguarde, depois, se não acontecer, pode me criticar. Posso até complementar a pergunta, porque na época o pessoal falava que você tinha sido puxado para a secretaria simplesmente para subir o João Marcelo. Isso, então assim, é isso que eu estou falando para você. Então, se foi essa a intenção, né? Deu então, certo. O esporte, eu agradeço, minha equipe agradece, eu acredito que não vamos agradar a todos, isso a gente sabe disso, que a gente não vai conseguir agradar a todos, mas vocês podem ter certeza que a gente está tentando fazer da melhor maneira e da forma correta tudo aquilo que a gente se propõe na secretaria, certo? Então, se um dia vocês verem o secretário Adriano Campanha caindo, não vai ser por irregularidade ou por alguma outra coisa. Seria outro motivo. As piscinas aqui do município são todas remetentes à Secretaria de Esportes ou não? Não. Eu tenho as duas piscinas do ginásio, né? A gente atende o CCI lá do Jardim Brasília
e a gente atende também o CRAS. O Centro do Idoso? Quando eu falo atendo, que é o meu professor que vai lá fazer... E o Centro do Idoso? É o CCI, né? É o CCI. Sim. Isso, o CCI. É o professor nosso que vai lá. Isso. A parte da piscina é do social. Eu até sei o que você vai me questionar. Não, eu não vou questionar, só estava perguntando se era você realmente, porque teve uma problemática envolvendo o vereador Juninho Souza, eu queria saber de que maneira está, mas como você não responde, é a questão do social, nem vou fazer essa pergunta. Eu faço questão até de entrar até um pouco nesse assunto. Conversei com a Andréia, né? Então, assim, se tudo, né, correr bem, a gente teve um probleminha lá. Na verdade, começou com um pequeno problema, e esse problema foi se tornando maior, e foi feito um paliativo, não adiantou. Hoje chegou-se à conclusão da troca de tudo. Então, está sendo providenciado a troca, não vai ser conserto, não vai ser trocado, vão ser colocados novos, os aquecedores e os motores. Então, para isso, está se abrindo uma licitação, para acabar realmente de solucionar o problema de vez, não fazer um paliativo que amanhã vai dar problema de novo. Então, assim, um pouquinho mais de paciência. Acredito que a semana que vem já saia a questão da licitação para a gente estar resolvendo lá. A piscina, a gente colocou. O que a gente fez nesse meio tempo para não dar esse problema? Mas quem responde por lá é outra secretaria. Isso, quem responde pela parte de manutenção é outra secretaria. O que eu fiz, que a gente fez para tentar resolver a demanda de lá, a gente está colocando à disposição a nossa piscina aqui do centro, já que agora no frio a gente tem pouca demanda. Então aqueles que queiram realmente estar participando, continuando as aulas, para não ficar prejudicado lá, a gente está colocando à disposição. A partir de terça-feira, temos aí a disponibilidade também da piscina para o pessoal que eram atendidos lá no CCI. Aqui tem salva-vidas? Tem salva-vidas, sim. Temos funcionário contratado pela prefeitura. Isso, temos lá, dois. O que ia lá é da prefeitura ou não? Sim, também. Sim. Ele ia lá, mas não trabalhava, porque não tinha nada para fazer, então, no caso? É que, na verdade, dentro da função dele... Dentro da função dele de salva-vida, né, de cuidar, sim, não é só salva-vida, né? É bom deixar bem claro isso também. Dentro das atribuições do salva-vida, ele tem as questões lá de tratamento, de manuseio, de cuidados com a piscina. Então isso já está, o que está lá dentro dos afazeres dele. Tá certo. Campanha, a gente agradece a você, obrigado mais uma vez, porém, antes, a palavra final vai ser do secretário, o assessor de comunicação, sim, o assessor de comunicação da secretaria, o assessor de esportes da pasta aqui de Santa Cruz do Pardo, tem a palavra agora, cuidado, porque a última palavra é dele, tá? Obrigado mais uma vez, Batata. Muito obrigado, né, desculpa um pouco a voz, tá um pouco... Estão falando aqui que é o real motivo da sua voz, depois eu te mostro. Tá? A gente sempre agradece o espaço, realmente, às vezes eu dou uma beliscada nele aqui, porque ele fala bastante, né? E às vezes não dá tempo da gente falar tudo, que é muita coisa, realmente é muita coisa, Sérgio, o Dário, Rafael, mas a gente sempre está pedindo espaço para estar voltando. E a gente agradece o espaço de vocês. A casa é de vocês. Campanha, mais uma vez, obrigado, tá? E seja bem-vindo sempre, hein, a algum tema importante, não tendo alguma coisa, a gente acaba passando despercebido junto à assessoria de comunicação, mas não tem nem só a necessidade do nosso departamento de jornalismo entrar em contato. Tendo algum assunto importante, hein, pode entrar em contato conosco também. Com certeza. Deixar aqui já, né, então, vamos deixar assim, nós estamos definindo algumas coisas lá dos jogos regionais. Acho que seria importante, semana que vem a gente está vindo, falar mais dos jogos regionais, a importância daí desse será evento. Somente os jogos regionais. Sem polêmica. Sem polêmica. Você viu que hoje a gente não falou de jogos, porque já tem um pensamento realmente de uma matéria especial para isso. Vamos fazer, porque a gente já vai ter algumas coisas definidas. O Batata realmente, nesse ponto, ele está na frente lá, é meu braço direito nisso aí, que tem a experiência de 20 anos de jogos regionais. Então, assim, para mostrar à população realmente o tamanho que é esse evento. O pessoal entender o tamanho que é o evento. Porque muitas vezes o pessoal fala, jogos regionais, são 65 cidades envolvidas, é uma região grande, então vamos realmente marcar uma data. O Batata tem experiência porque ele começou com 10 anos, tá? Não é tão assim. Ele tá falando, eu não sou velho, né? Parece que eu sou velho, mas não sou, não. Ele começou assim. E agora a música pra gente terminar, quem vai escolher? Então, só mais uma vez aí, então agradecer a vocês pelo espaço que sempre tem dado a gente, né, a Secretaria de Esporte, e dizer que a minha secretaria está de portas abertas para qualquer coisa, críticas, sugestões, modalidades novas, a gente está lá realmente para quem quiser. É só comparecer na secretaria. Lá na secretaria, de portas abertas. E a música? Música, meu Deus, você me aperta sempre. Eu
Eu sou um Bruno Marrone assumido, então... É um coração de pedra assumido? Então, o que vocês quiserem aí, pode então, tá bom. fazendo aí. Viu, lembrando o pessoal que... Talvez. Sim. Pode ser. Lembrando o pessoal que a pizza foi brincadeira, não teve pizza não, viu? Porque viu? senão Então, só todo vou falar um entrevistado, detalhe. A gente vem aqui... todo entrevistado vai querer pizza aí. Isso, eu já combinei com o Batata. Batata, a gente vai pra lá, viu? Vamos passar ali, já vamos comer alguma coisa, porque a gente sai tarde, depois não dá tempo de almoçar, a gente volta pra secretaria e não tem almoço mais. Com certeza. Sérgio, mais uma vez, obrigado. Ótimo final de semana pra você. Mais uma semana na sua presença. Muito bom ter sua presença aqui conosco. Obrigado, Dália. Boa tarde a todos os ouvintes 104, a Rafael. Ao Campanha, excelente entrevista, Campanha. Até a mamãe gostou, né? Você viu, né? E ao Batata também, que é seu assessor aqui, né? Braço direito. Tá certo. E eu até estou imaginando o que você está produzindo aí pro Jornal Debate no final de semana. Então, aguenta aí, mas tem novidades realmente, tá?